Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, turma, nós estamos aqui hoje para assistir, para ver essa aula sobre o sistema digestório, do sistema digestório humano, tá? Qual que é a função? Então, o sistema digestivo ele tem a função de realizar a digestão. O que é digestão? Fracionar os alimentos e transformar as macromoléculas em micromoléculas. Ou seja, transformar os alimentos, né, de estruturas maiores em estruturas menores. Aqui está um desenho, né, da animação sobre o processo de digestão, tá? Mostrando a função do sistema digestivo, ou a função da digestão. Tá? Tá. Qual que é a estrutura, então, do sistema digestório? Então, a gente tem um corte aqui, né, pessoal? Um corte longitudinal de um homem, imaginar assim um corte longitudinal de um homem. E aqui nós estamos vendo, né, a boca, que é parte do nariz, mas quem faz parte do sistema digestório é a boca, essa parte aqui. As glândulas anexas, aqui a gente tem uma glândula parótida. A glândula parótida é aquela que fica inchada quando a pessoa ela tem cachumba, tá? E aqui nós temos a glândula sublingual, tá? Essas glândulas elas auxiliam no processo da formação da saliva, né? Que tem enzimas digestivas aqui, a amilase, que vai fazer a digestão de carboidrato, né? Alimentos como macarrão, pão, arroz, eles vão começar o seu processo de digestão aqui na região da boca por causa dessas glândulas. Do esôfago vem o estômago, né? O estômago é essa parte mais dilatada, tá? Do estômago, essa parte mais dilatada que tem ácido clorídrico, né? E, e a enzima pepsina, que vão fazer o processo da digestão das proteínas. Então, todo que é alimento que tem proteína, rico em proteína, as carnes em geral que a gente se alimenta, né? Carne de frango, carne de boi, carne de porco, elas vão sofrer o processo de desnaturação, de digestão aqui, eles vão sofrer a quebra aqui, tá? E daí vem toda a parte do intestino, né? Intestino fino, tá? Chamado intestino delgado, né? Daí o intestino grosso e o ânus. Beleza, pessoal? Então, basicamente, né, pessoal, nós temos assim a estrutura do sistema digestório. Nós temos essa estrutura, né, o chamado tubo digestório, que é a boca aqui, a faringe, tá? Faringe que vai até mais ou menos a região do pescoço aqui, porque daí vem a laringe que entra lá para o pulmão. A faringe ela faz parte tanto do tubo digestório quanto do tubo respiratório, tá? Então acho que é o nosso próximo assunto. Daí vai ter a laringe, tá? Daí vem o esôfago, tá? Estômago, intestino delgado, intestino fino, intestino grosso, esse aqui, reto e ânus, tá? Daí vai ter as glândulas anexas, que vão ser as glândulas salivares, que são essas glândulas que aparecem toda aqui na região da boca, que são responsáveis pela produção de saliva, que tem enzimas digestivas, enzimas químicas que quebram o alimento, né? Tentam transformar ele em pedaços maiores em menores. O fígado, que está aqui, né, representado, tá? O fígado ele produz também a bile. A bile ela tem a função de emulsionar gorduras. Ela funciona como se fosse um detergente no nosso organismo mesmo. Ela emulsiona a gordura. Ela deixa a gordura mais solúvel para que possa ser é, é, absorvida pelo intestino, né? E o pâncreas está aqui, ó.
E o pâncreas ele libera uma grande quantidade. O pâncreas no sangue ele libera insulina e glucagon, dois hormônios que a gente vai estudar lá no sistema endócrino, sistema hormonal. Mas o pâncreas ele libera no intestino, aqui nessa árvore vesicular, ele vai liberar uma grande quantidade de enzimas digestivas, principalmente lipases, né? Que são enzimas que quebram a gordura. Lá no ensino fundamental 1, as crianças elas costumam associar assim. Então, na boca, se faz a digestão de carboidratos. Os grupos alimentares, eles são 6, tá? Quais são? Proteínas, a gente vai estudar isso. Proteínas, lipídios, carboidratos. E tem, além desses 3 grupos grandes, tem 3 grupos menores que são absorvidos direto no tubo digestivo, que é a água, sais minerais, né? Sódio, magnésio, esses sais minerais que estão dissolvidos na água, que são absorvidos junto com a água, e vitaminas, que também são absorvidas, são moléculas menores, tá? Só que essas 3 moléculas grandes, então, carboidratos, os açúcares, eles vão ser digeridos na boca, tá? Vão começar o processo de digestão na boca. Então, macarrão, pão, arroz, tudo que é rico em carboidrato, né? No estômago vai ocorrer o início do processo digestivo das proteínas. Então, carboidratos na boca, proteínas no estômago, então tudo que é tipo de carne, tá? Tudo que é origem animal aí, que de forma bem simples, né, pessoal? Porque durante o tubo digestivo inteiro, esses grupos alimentares eles vão sofrendo ação, mas no estômago é mais as proteínas que sofrem a desnaturação por causa do ácido, né? Tanto é, né, pessoal, que o nosso estômago ele produz tanto ácido e ele tem uma proteção aqui, ele tem uma mucosa, o muco do estômago. Quando a gente sente azia, é que o ácido daqui ele volta por refluxo aqui pelo esôfago, até a faringe às vezes. Daí a gente sente aquela queimação. A azia é o ácido do estômago que volta, né, na região do esôfago aqui, da faringe, e daí a gente sente aquele gosto, aquela queimação, é o ácido voltando. No esôfago e na faringe a gente não tem aquele muco de proteção que tem no estômago. Algumas pessoas, né, que às vezes, ou por uma bactéria chamada Heliobacter pylori, o H. pylori, ou por nervosismo, chamado estresse nervoso, gastrite nervosa, elas perdem esse muco, essa proteção. E daí o ácido do estômago começa a agir na parede do estômago e começa a formar ferida, tá? E essas feridas vão formando úlcera. E essa úlcera pode furar. Aí é um problema muito sério, né? Uma úlcera perfurante estomacal, tá? Por causa desse ácido aqui. Quando você vai tomar um medicamento para controlar essa acidez, os medicamentos eles são chamados de antiácidos, né? Para diminuir essa acidez estomacal, tá? Bom, pessoal, daí no intestino grosso, intestino fino, intestino delgado e intestino grosso, o que vai ser absorvido, que vai ser digerido, vai ser gordura. Eu não sei se vocês viram que existe, além, né, de uma cirurgia para obesidade, além daquela clipagem que eles fazem aqui de diminuição do estômago, existe uma que eles retiram uma fração do intestino para que a pessoa não absorva gordura. Assim ela, né, diminui a absorção de gordura, ela vai emagrecer, tá? Então são essas, pessoal. Então a estrutura, o tubo digestório, né, a estrutura boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, tá? E as glândulas anexas, glândulas salivares, essas glândulas que formam a saliva, que faz a digestão de carboidratos, tá? O fígado e o pâncreas, que basicamente fazem a liberação de enzimas que fazem digestão de, de gorduras, né? No estômago, né, existe a produção do ácido que faz a digestão de proteínas. Então existem duas formas de digestão. A digestão mecânica,
quebra física do alimento através da mastigação e dos movimentos peristálticos, tá? Então, é quebrar o alimento mesmo, tá? Então, por que a gente precisa mastigar bem? Para que o alimento ele diminua o seu tamanho. Então, a mastigação é quebra mecânica, quebra física, né? E dos movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos, o nosso cérebro manda uma informação para esse tubo aqui, ó, pessoal. Para esse tubo, ele vai fazendo movimentos. Pessoal, vocês me desculpem, eu vou tentar mostrar aqui como que ocorre o movimento peristáltico, tá? Eu sei que vai ficar aparecendo aí outras telas, mas tenta se concentrar aqui. Então ele vai mostrar para nós o sistema digestório. É isso aí, ó, pessoal, peristaltismo. Tá? É esse movimento que faz, né, o intestino, todo o nosso sistema digestório. Isso aí acontece não só no intestino, ó. Esse movimento de empurrar o alimento. Tá? E isso se chama peristaltismo. Beleza, turma? Então, como eu estava falando, né, essa essa digestão mecânica também é o movimento peristáltico, o movimento que vai empurrar ali o alimento. E vai ter a digestão química. A digestão química é quando é a transformação de moléculas mais grandes em moléculas menores. Então vai ser a ação dos sucos digestivos. Então, como eu tinha dito para vocês, né, na boca vai ocorrer a digestão de carboidrato, dos açúcares. No estômago vai ocorrer a ação do ácido gástrico, tá? E no intestino vai ocorrer a ação, né, dos sucos que fazem a digestão da gordura. Tudo bem, turma? Então, né, pessoal, nós temos a digestão mecânica, a digestão química. A digestão mecânica é a língua, que faz um processo chamado de deglutição, tá? Os dentes, que fazem a trituração, o corte, a diminuição do tamanho do alimento, e os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos são aqueles movimentos que levam, que eu mostrei para vocês, que levam o alimento da boca até o ânus, tá? Da faringe, né, até o ânus. A digestão química. A digestão química é pela ação química mesmo dos sucos digestivos, que pegam esse alimento que já está triturado e transformam esses alimentos em menores ainda. Tá? Então, quais são as enzimas digestórias? Então, cada tipo de enzima é capaz de digerir somente determinadas espécies de moléculas presentes nos alimentos. Então, nós temos as amilases, que atuam sobre o amido. Tá? Amido é o que tem no carboidrato. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, pão, macarrão, arroz, mandioca, batata, tudo isso que tem massa, que tem açúcar, é amido, tá? Então, as enzimas que vão atuar no amido, amido é a formação é a formação de açúcares, tá? Inclusive o amido ele vai se transformar em glicose. Então, o suco digestivo ele quebra o amido em glicose para poder passar pelo tubo digestivo e ir para a corrente sanguínea. Tem as proteases, tá? Que eles vão agir sobre as proteínas lá no estômago, né? Tem as proteases, o suco gástrico, tudo bem? As lipases, que vão atuar sobre as gorduras, os lipídios. Os lipídios eles vão ser quebrados em ácidos graxos, né? Lipídios, gorduras, são quebrados em ácidos graxos que vão ser absorvidos. E as proteínas elas vão ser quebradas em aminoácidos que vão ser absorvidos. Mas não precisa saber isso, tá, pessoal? Por enquanto, são só nomes. O que vocês devem saber é que existe uma digestão química que transforma os alimentos de maiores em menores. Beleza, turma? Então por hoje é só. Um grande abraço a todos, boa noite, né? E bons estudos.